Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e agradecer as mais de 6.000 visualizações que nós temos neste canal. Nossa meta é chegarmos a 50.000 visualizações. Por isso já se inscreve lá, põe o seu like para ajudarmos nesta meta. Eu quero hoje falar sobre o Salmo de número 23, que é um salmo muito conhecido, mas eu quero interpretar para vocês este salmo, mais especificamente no versículo de número 4, que diz, Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo de número 23, ele é um salmo de fé e também, ao mesmo tempo, é um salmo real, pois Davi, como rei, era pastor do rebanho de Israel. Ou seja, o salmo de número 23, além de ser um salmo de fé, ele também era um salmo real. Por quê? Porque o salmo de 23, ele fala de pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas no início dele, todo mundo conhece, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui ele se refere ao Senhor dos senhores, o Senhor conhece maiúsculo, mas ele se refere também a Davi. Davi como rei ele era pastor. Foi o único que foi pastor duas vezes, pastor de ovelha propriamente dito, e pastor do rebanho de Israel, das pessoas de Israel, porque ele cuidava de Israel, era o rei de Israel. Então por isso que diz que o Salmo de número 23, além de ser um salmo de fé, também é um salmo real. Agora, especificamente no versículo que nós lemos, o versículo de número 4, ele destaca duas coisas: vale da sombra da morte, e destaca também a tua vara e o teu cajado. Vamos falar sobre isso rapidinho, interpretar isso para os irmãos. Quando fala vale da sombra da morte, significa qualquer situação de aflição em nossa vida, quando na doença, provação ou dificuldade, mas o Senhor nos protege e nos guia. Então quando fala vale da sombra da morte, quer dizer, uma situação difícil, uma aflição na nossa vida, né? O motivo de doença, o motivo de provação e o motivo de dificuldade. Ou seja, qualquer um dessas questões, dessas situações, nós podemos passar em qualquer momento da nossa vida. Por isso que por isso que diz vale da sombra da morte. Não significa dizer que a pessoa vai morrer. Não é porque a pessoa vai passar pelo vale da sombra da morte que ela vai morrer. Não significa dizer isso. Entendeu? Então significa uma situação de aflição em nossa vida, uma situação de provação ou de dificuldade. Só que o Senhor nos protege e nos guia. Então, em qualquer momento da nossa vida, seja um momento de dificuldade, de aflição, de provação, né? Em qualquer um desses momentos, o Senhor nos protege e nos guia. Outro ponto, a tua vara e o teu cajado, significa resgatar, proteger e guiar as ovelhas. Por isso, se tornaram símbolos de amor e zelo do bom pastor sobre seu rebanho. Então, a vara e o teu cajado significa o quê? Resgatar, proteger e guiar as ovelhas. Se você assistir filmes ou você ler livros, você vai ver o pastor propriamente dito cuidando da ovelha com aquele cajado que serve para guiar, também serve para exortar, serve para proteger. Esse é o significado da vara e do cajado que o pastor usa, entendeu? Então, por isso que os pastores se tornaram símbolos de amor e zelo do bom pastor sobre o seu rebanho. É o maior símbolo de zelo e de proteção é um pastor, porque ele usa a vara e o cajado para proteger as suas ovelhas, entendeu? Para terminar, o Salmo 23, além dele falar, claro, como já falei e repito, fala sobre o maior dos pastores, que é Deus, que é o nosso pastor, que é Ele que nos guarda, que nos guia, que não falta nada para nós, entendeu? Mas o Salmo fala também de 4 pastores. Fala do primeiro pastor dos pastores, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos. Fala do pastor das ovelhas, propriamente dito, que é o Davi. Davi foi pastor de ovelhas, propriamente dito, também foi pastor de ovelhas quando foi rei de Israel. Fala do pastor da igreja. Fala do pastor da igreja. O pastor da igreja também é um pastor. Então são esses 4 tipos de pastores que o Salmo 23, interpretando ele, significa. Por isso que fala que é um salmo real. Então,
4 tipos de pastores. Pastor dos pastores, que é Deus. O pastor da ovelha propriamente dito, como é o caso de Davi, que foi pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas como rei, que Davi foi rei de Israel. E o pastor das igrejas, que é o pastor que cuida, que recebe, que atende todo mundo, senhoras, senhores, crianças, jovens. É isso aí, que Deus abençoe a todos e que tenham todos uma boa noite e um bom final de semana.